Você sabia que doenças cardíacas são super comuns em cães e em gatos e são ainda talvez mais comuns nos cães menores, que é uma porcentagem muito grande dos pets que nós temos em casa. Por esse motivo, a gente vai conversar com uma especialista no assunto para compartilhar com vocês informações fundamentais com o intuito de fazer diagnóstico precoce, que é uma das bandeiras do Pet Doc. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas e tenho ao meu lado a doutora Patrícia Mosco. Sinto em dizer a vocês, hoje vocês terão que me tolerar com esta voz. Boa noite, pessoal. Eu sou Patrícia Mosco, sou médica veterinária e atuo na nefrologia já há mais de 20 anos. O Pet Doc Cast nasceu da nossa inquietação justamente com o grande objetivo de fazer com que a sua família, bem informada, consiga promover mais saúde, qualidade de vida e longevidade para o seu pet. E é justamente por isso que a gente tem que informar vocês que doenças cardíacas existem em pets. E o grande objetivo é, né, Rê, traduzir em miúdos e dar dicas preciosas. Então, quem ficar com a gente até o final do programa, certamente vai sair com muito conhecimento acumulado. E quem vai compartilhar, doutora Patrícia, esse conhecimento conosco, porque afinal, né, pessoal, falar que o teu pet tem uma doença do coração, no mínimo, é assustador. Assusta. Então, a gente tem que estar bem informado para lidar com isso, conduzir isso da melhor forma. Exatamente. E a pessoa que vai nos ajudar com essa nossa missão, doutora Marcela Wolff, especialista em cardiologia, já mestre, doutora, uma profissional que a gente admira muito pela sua experiência e pelo seu perfil, pela sua postura. E tímida, inclusive, para falar da titulação. Ah, não precisa dizer que eu sou pós-doutoranda. Ah, não precisa dizer que eu sou professora. Gente. Ela é tudo Ela isso. continua na vida profissional, estudando, seguindo, se aprofundando, ensinando outras pessoas essa arte da cardiologia. Marcela, a gente tá super feliz de ter você aqui, a gente adora o teu trabalho, a gente admira a tua postura, o teu comportamento, a tua forma de conduzir teus pacientes, sempre com excelência, com carinho. Então é um privilégio pra gente ter você aqui hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rebeca. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui e, né, para compartilhar um pouquinho desse mundo que eu adoro com vocês e com o pessoal de casa também. Perfeito. Marcela, eu amo a cardiologia. Quem me ensinou sobre cardiologia foi a professora Ana Paula Sarraf, né? Então eu fui muito bem apresentada, sempre gostei muito. E eu acho que quando a gente estava construindo esse episódio, um dos pontos-chave é nós entendermos, acho que as principais, vamos ser direto e reto, quais são as principais doenças cardíacas em cães, né? E quais perfis de cães e gatos também, obviamente, essas doenças acometem. Porque quem tem aí em casa um exemplar de um cão, de um gato com esse perfil, tem que ficar atento, né? E o objetivo nosso qualquer, diagnóstico precoce, não é desesperar ninguém, mas é saber que quanto antes a gente tem o diagnóstico, a compreensão e o entendimento, melhor vai ser a condução desse paciente ao longo da sua vida. Claro. Nós temos 2 cenários nas doenças cardíacas, né, em cães e gatos. As doenças cardíacas congênitas, que são as doenças, né, que são as malformações, então são doenças que o paciente já nasce com ela. Então, nesse cenário, a gente observa principalmente filhotes, né, cães com idade, cães mais jovens, e algumas raças predispostas a algumas doenças congênitas. Então, por exemplo, o Bulldog, né, são raças é uma raça, na verdade, mais predisposta à estenose pulmonar, por exemplo. O Spitz alemão, uma raça predisposta à persistência do ducto arterioso. Então, nesse cenário das doenças congênitas, geralmente animais filhotes, né, cães mais jovens. E nós temos o cenário das cardiopatias adquiridas, que são as mais comuns, na verdade, na nossa rotina. E dentro das cardiopatias adquiridas, nós temos diferentes prevalências em cães pequenos, cães de grande porte e nos gatos. Então, por exemplo, nos cães de pequeno porte, nos cães aí com menos de 20 quilos, a principal
doença cardíaca adquirida são as doenças valvares, né? Que é uma degeneração valvar. E algumas raças são mais predispostas a essa degeneração do que outras. Então, por exemplo, o Cavalier, King Charles Spaniel, o Yorkshire, o Dachshund são raças muito predispostas. O Poodle que às vezes também, o Poodle também. Marcela, vou contar uma coisa, acho que a Paty sabe disso. Eu amo Cavalier. Eu amo Cocker. Tive uma Cocker, né, que foi minha filhinha de 4 patas. E aí eu sempre tive vontade, depois de tudo isso, de ter um Cavalier. Eu não tenho coragem. Porque eu falo, lá em casa já basta eu de cardiopata. Tudo bem que é doença congênita. Agora eu ter um animal que sabe, provavelmente vai ter a doença cardíaca de forma muito agressiva, né? E muito às vezes precoce. um pouco mais precoce. Às vezes eles apresentam a degeneração, às vezes com 3, 4 anos de idade. Mas é uma raça maravilhosa. Eu também sou encantada com os Cavaliers. Então, ele, né, dentro desse cenário da doença valvar, especialmente os cães de pequeno porte, e é uma doença adquirida, né, na fase mais de meia-idade, a fase mais sênior, né, desses pacientes. E com os cães de grande porte, eles são mais predispostos à doença do miocárdio, né, que é a cardiomiopatia dilatada, que também algumas raças são mais predispostas. Então, por exemplo, o Doberman, né, o Boxer, o Dog alemão, né? Então, são raças que o Terra Nova, são raças que têm uma incidência maior nessa doença do músculo, que é a cardiomiopatia dilatada. E nos gatos, a principal cardiopatia, né? As principais cardiopatias felinas são as cardiomiopatias, que podem se apresentar em vários fenótipos, mas a mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica, que é também uma doença do músculo do coração. Então, também algumas raças são mais predispostas. Então, por exemplo, Maine Coon, Ragdoll, Persa, o Sphinx, né? São raças que são mais predispostas e às vezes desenvolvem a doença numa fase um pouco mais precoce. Mas, em geral, também, então, as doenças adquiridas, em geral, elas são nessa fase mais da fase adulta aos mais velhinhos. Marcela, posso, como professora de fisiologia, e que eu adoro, né? Adoro. Tentar resumir para quem está em casa, mais ou menos qual o perfil das doenças do coração. Aí você me diz se está insuficiente ou se tem algum conceito errado e a gente aprimora, tá? Mas assim, o coração, ele é um músculo, né? Altamente especializado, que não é igual ao músculo esquelético, né? É um músculo todo diferentão, todo cheio de particularidades, mas é um músculo que funciona como uma bomba que recebe sangue, aperta, ejeta sangue. Recebe sangue, aperta, ejeta sangue, né? E esse músculo que fica ali trabalhando uma vida inteira, ele tem que ter um ritmo, ele tem que ter uma frequência, ele tem que ter uma força. O volume que entra, ele tem que ser determinado, o volume que sai também tem que ser determinado. Então, cada pequena variação que acontece nesse contexto de funcionamento de bomba pode trazer consequências para os outros sistemas, né? E daí, pensando nisso, as doenças, elas, de forma assim, bem superficial, elas podem ser de 3 tipos, eu imagino. Uma é no funcionamento elétrico, então eu não tenho a informação elétrica, daí não é neurológica, é elétrica, né? Que diz, contraia, relaxe, contraia, relaxe. Posso ter doença do próprio músculo, ou o músculo tá muito fininho, ou o músculo tá muito grossão. E eu posso ter doença nas válvulas que separam as cavidades. Porque o coração dos animais, assim como o nosso, tem 4 cavidades. Uma que entra o sangue, aí enche essa cavidade, que é o átrio, daí abre a válvulazinha, ejeta o sangue pro ventrículo, e do ventrículo vai pro lugar onde deveria ir, né? Então, recebe do corpo, manda pro pulmão, recebe do pulmão, remanda pro corpo. Então, o que eu falava nas aulas? Que é super importante você ter essas 2 câmaras, porque enquanto uma enche, a outra contrai. Então, você aumenta a eficiência de bombeamento de sangue para o corpo. Porque quando você tem uma câmara só, você tem que esperar encher, daí você contrai. Aí espera encher. Daí o que acontece? Se você tem uma demanda rápida, sai correndo atrás do carteiro. Vi um passarinho.
né? Ou preciso sair correndo porque tá vindo uma aranha, enfim, né? Se eu tiver esse disparate e o coração não tá cheio, eu desmaio. Então, quando eu tenho essas câmeras separadas, é muito massa, porque eu tenho eficiência e aumento a velocidade com que o sangue está indo para o resto do corpo. E aí, quando a gente fala doenças valvares, é justamente nessa válvulazinha que separa uma câmara átrio de ventrículo, que é a outra câmara. Que é a doença de válvula mais comum. É. Né? Exato. A gente fala válvula tecnicamente, mas vocês entendem aí como válvula, né? É. Mas o termo técnico é válvula, né? Por isso que a gente... Então, assim, é interessante as pessoas em casa saberem por quê. Porque em humanos, os distúrbios elétricos do ritmo, as arritmias, elas são uma grande preocupação. Nos gatos, as doenças do músculo. No cachorro de porte grande, doença do músculo. No cachorro de porte médio pequeno, é nessa válvulazinha que separa um do outro. Então, até os sinais clínicos podem variar, o exame que tem que pedir para avaliar pode variar, a evolução da doença pode variar, né? E, assim, ter esse conhecimento é legal porque facilita o entendimento. E aí a pessoa que já sabe já fica esperta para conduzir em casa, né? E aí sabe uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal você falar? Fiquem atentos, os donos de Doberman, do Maine Coon, do Sphinx, do Cavalier King. Então, assim, a gente separa por portes para ficar mais fácil, mas tem raças que são bem... Exato. Né? Vamos pensar essas raças, então? Vamos. Então, quando a gente pensa nessas doenças valvares, a gente pensando, né, na maior... Não quer dizer que os grandes não possam ter a doença valvar, eles podem também, né? Mas principalmente esses cães de porte pequeno, até abaixo de 20 quilos. Então, os cães das raças, então, né, Cavalier, King Charles Spaniel, Poodle, Yorkshire, o Dachshund, são raças que têm uma alta... Lhasa, Shih Tzu também. Também. Em geral, essas raças de pequeno porte, mas algumas, por exemplo, Cavalier, às vezes ele tem a doença. Então, em geral, os cães de pequeno porte, eles tendem a ter essa predisposição para essa degeneração da válvula. Mas algumas raças apresentam a doença de forma mais precoce, né? Então, por exemplo, o Cavalier, às vezes com 4, 5 anos, às vezes até um pouco antes que isso, pode já apresentar esse processo degenerativo da válvula. Então, essas raças predispostas, às vezes, elas podem apresentar a doença de maneira até mais precoce. E quando a gente pensa nas doenças do músculo, né, como a Patrícia comentou, os Dobermans, então a gente tem uma incidência da cardiomiopatia dilatada, que é essa doença no músculo do coração, que ela pode gerar tanto alteração elétrica quanto alteração funcional, né? Ela tem uma incidência muito alta em Dobermans. Então, os estudos mostram que cerca de 50% dos Dobermans podem ser afetados. Então, é muito alto, Então, né, o rastreamento, né, a gente fazer essa investigação, tentar o diagnóstico precoce, pode ser, é muito importante em todos os cenários, na verdade, mas nesses, né, sabidamente já... que são pacientes predispostos, é muito importante. É papel do veterinário. Exato, orientar essa família que tem certeza. essas raças específicas para realmente fazer esses exames de maneira preventiva e muito precoce, né? E, por exemplo, nos gatos, né, nos gatos, muitas vezes, a doença cardíaca, às vezes, nem sinal clínico, né, nem sinal clínico, às vezes, muitos, isso em geral, né, nas cardiopatias em geral. Esses pacientes podem ser completamente assintomáticos e às vezes, por exemplo, nos gatos, até ausculta, pode ser que ele não tenha sopro, né, no exame físico, e ele pode já ter uma doença cardíaca, e às vezes até num estágio avançado. Então,
essa investigação ela é muito importante, porque em muitas doenças o diagnóstico precoce e a depender do estágio desse paciente dentro da doença, a abordagem terapêutica, quando recomendado, né, nessa fase assintomática, ela pode retardar o aparecimento de sinais clínicos, pode aumentar a sobrevida do paciente. Então, por isso que o ideal, né, é muito importante a gente tentar fazer esse diagnóstico nessa fase mais precoce, para que a gente consiga intervir no momento que for necessário. Má, eu gostei bastante de uma informação que você passou um pouquinho antes da gente começar a gravar, que eu perguntei para você sobre uma incidência que eu encontrei na internet, se era verdadeira. E eu achei muito legal a tua resposta. Eu queria que você repetisse para o pessoal que está em casa. Eu disse assim para você, Marcela, achei no Google, não sei se é verdade, que 10% dos cães podem ter doença cardíaca e 15% dos gatos podem ter doença cardíaca. E por que eu tô voltando nessa informação? Porque você já pincelou essa resposta, né? Eu tô voltando aqui por quê? Porque se eu sei que eu tenho uma raça predisposta em casa, eu tenho que investigar. Quando que eu investigo? E partindo desses números, eu acho que a gente convence as pessoas de que tem que investigar antes ou depois. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse 10% de cão e esse 15% de gato é verdade? Então, é o que nós estávamos conversando, né? Esse valor, né, único para cães em geral, né? E para gatos em geral, depende, na verdade. Então, por exemplo, no contexto de cães valvopatas, essa incidência é muito maior. Se a gente for pensar num cenário de cães idosos, a gente fizer o eco, diagnosticar uma doença valvar, a chance é muito alta. Então, um cão ali na faixa dos seus 13 anos, ele tem mais de 80% de chance de ter uma alteração valvar. Não necessariamente no estágio avançado, porque a doença ela tem vários estágios, né? Mas dele ter a alteração. Então, talvez depende de qual doença nós estamos falando, né? Não generalizando. Porque cada doença tem uma fisiopatologia diferente, como você mesmo estava explicando para o pessoal. E se a gente considerar que você já partiu falando que o Doberman tem uma prevalência de 50% de cardiomiopatia dilatada, que os pequenos... 85% aos 13 acima, né? Em 85%. Em torno de mais de 80%. Né? E a gente idosos. percebe isso na rotina, né? Eu que não sou cardiologista, sou dentista e que recebo esse paciente para fazer tratamento odontológico em diversas idades. E que a gente faz um check-up no consultório, examina esse paciente, ausculta coração, avalia se tem sopro ou não e pede um ecocardiograma pré-operatório, porque a gente pede isso, pessoal, justamente por saber dessa incidência, né? Então, se eu atendo um cão de 3, 4 anos, pequenininho, que não tem sopro, eu só aviso aquela família, eu já oriento, que é um paciente que pode ter ao longo da sua vida, que hoje eu não estou auscultando o sopro, provavelmente não tem, não teria necessidade de fazer um ecocardio naquele momento. Mas que é fundamental com o avanço da vida dele, com o passar dos anos ele fazer esse acompanhamento, porque ele é um paciente dito como predisposto. E é essa consciência que o tutor tem que ter, que o responsável tem que ter. Eu tenho um animal em casa que tem 85% de chance com o envelhecimento em ter a doença. Então, em algum momento, o quanto antes melhor, ele precisa passar por um exame físico bem feito, por um ecocardiograma, que é a ecografia do coração, que é, né, o exame que faz esse diagnóstico. E quando... Desculpa. Imagina, não, assim, pensei comigo, aos 13 anos, obrigatoriamente um cão já tem que ter feito um exame do coração. Pelo menos uma vez na vida, quando chegar aos 13, tem que ter feito pelo menos um na vida. A gente considera até bem antes disso. Quando a gente pensa num cenário, por exemplo, dos gatos, né? Que você comentou que você leu de 15%, né, nos gatos. Se a gente for olhar num cenário dos gatos idosos, dos gatos mais velhos, isso pode ser ainda maior. Então, né, a literatura cita em torno de 29% da prevalência da cardiomiopatia hipertrófica nesses animais, nos gatos, no cenário, né, mais senil. É muito alta. É alta. Então, assim, como eu disse, né, a doença tem vários estágios. Às vezes esse paciente tem a doença nos estágios mais iniciais, às vezes ele nem precisa ser tratado, né? Mas por isso que é importante, porque a depender do estágio dele, essa intervenção precoce pode ajudar muito o paciente, né? Vou dar um exemplo, não de gato, de cachorro, tá? Porque é muito recente. Final de semana,
passado, a cachorrinha do meu primo, né, da esposa do meu primo, começou a ter falta de ar. Uma maltês de 6 anos. Começou a ter falta de ar, dispneia, foi pro hospital veterinário. Qual foi o diagnóstico? Fizeram os exames, né? Então ela já estava fazendo, pessoal, um edema pulmonar, que é acúmulo de água no pulmão, por conta de uma doença cardíaca, né? De uma doença de valva, né? Que é essa mais comum dos animais de pequeno porte. E sabe o que eu fiquei muito chateada? E eu não conversei com eles sobre isso, tá? Ela estava eu já tinha conversado com a esposa do meu primo e ela queria muito levar para fazer o tratamento odontológico que ela nunca tinha feito. Se eles tivessem levado ela para fazer o tratamento, eu teria auscultado ela, teria visto que tinha um sopro, porque o sopro aparece na ausculta nessas situações, teria pedido um check-up cardiológico e, como a doutora Marcela falou, já teria medicado, não fazendo provavelmente com que ela entrasse em emergência em edema pulmonar. Então seria uma forma do diagnóstico nem precoce, porque a doença ali já está instalada, mas evitar que ela interne numa situação emergencial e que pode ser fatal. Exato. Né? Então eu fiquei assim, puxa, eles estão enrolando desde o verão que a gente se encontrou na praia. Ai, tem que levar para você, tem que levar para você, tem que levar para você. Nós estamos em setembro, outubro, não trouxeram. Infelizmente, acabou indo para o hospital por outro motivo, que a gente poderia ter diagnosticado antes desse agravamento do quadro, né, Marcela? Sim. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Precoce, sim. Quando a gente pensa, né, nesse cenário dessa avaliação, né, do check-up que a gente fala, né? Como a Rebeca comentou, no cenário da doença valvar, né, que é essa que acomete os cães pequenos, que é a grande maioria, que é a grande maioria, exato, é a doença mais comum dos cães em geral. Ela, como ela cursa com esse envelhecimento da válvula, uma alteração na estrutura da válvula, ela impede com que essa válvula feche completamente, ela, em quase 100% dos casos, ela resulta num sopro na auscultação. Então, inclusive, isso é recomendado pela diretriz da doença, que especialmente as raças predispostas, o Cavalier, Poodle, o Dachshund, Yorkshire, que eles sejam auscultados anualmente por um veterinário. Isso. Porque, como é uma doença que quase 100% das vezes vai gerar um sopro, esse veterinário vai detectar o sopro e já vai orientar para os exames complementares. É o cachorro que vai para vacina. Exato. Que vai para o check-up periódico. Se tiver feito uma ausculta adequada, pega o problema. Exato. E agora, né, extrapolando isso para os nossos outros cenários, então no cão de grande porte, por exemplo, a ausculta, claro, eles podem ter sopro, eles podem ter arritmias, enfim, mas às vezes não, então não é uma regra, né? Então é importante, por exemplo, que um Doberman, isso também é uma diretriz, que ele tenha, né, que seja feito esse processo de investigação da doença, da cardiomiopatia dilatada, a partir dos 3, 4 anos de idade. O ideal é com ecocardiograma e Holter, porque eles podem ter uma forma da doença em que a gente pode não encontrar alteração estrutural em si, mas eles podem ter distúrbios elétricos. O músculo ainda não está pequeno o suficiente para você enxergar, mas já tem distúrbio elétrico do coração. No eco, teoricamente, o músculo pode estar normal, né, contraindo normal ainda, mas eles já podem ter alteração elétrica. E também tem a forma da doença que tem que é a alteração contrátil, alteração no músculo mesmo, né? Só para explicar, Marcela, o Holter, explica para o pessoal de casa o que é o Holter. O Holter, então, ele é uma avaliação eletrocardiográfica também, mas o Holter, ele é uma avaliação que o paciente vai para casa com um aparelho, hoje os aparelhos são super confortáveis, são pequenos, ele vai com um coletinho, né, com os eletrodos colados no igual tórax. Quando faz eletrocardiograma, que a gente deita lá e eles colocam vários pontos. Porém, ele vai ficar sendo monitorado por 24 horas, né? O mais usual que a gente faz é o Holter de 24 horas. Então, é um exame que, especialmente nessa investigação dessas raças, que no Doberman, por exemplo, que a forma da doença pode levar a arritmias graves. Então, o Holter, ele permite uma avaliação muito mais completa do ritmo nesses casos.
Eles, né, fornecem a densidade de arritmia, a complexidade, ele estabelece o diagnóstico, do que o eletro no ambulatório, que às vezes a gente faz um exame de 3, 5, 10 minutos, que é uma avaliação mais restrita, né, mais um momento ali, né, curto do dia. Então, no Holter, a gente, nessa triagem do Doberman, o Holter fornece uma informação muito mais completa e precisa. Eu acho fantástico isso, sabia? Eu acho coisa mais linda do mundo, o cachorro saindo da clínica com aquele coletinho, assim. De verdade, eu acho o máximo. Porque pra gente, humano, né, a gente vem com o aparelhinho, a gente sabe que a gente tem que fazer um diáriozinho lá, anotação o que tá acontecendo, enfim, né? E pra gente, a gente já tá mais acostumado. Humanos mas é muito comum depressão também, né? Massa. Que é o mapa. É muito legal, muito, né? E aí a gente pede, nesse caso, pro tutor fazer o registro. Ele que faz o diário de Holter do paciente. Viu o carteiro no... Paty, ó, eu vou te atualizar, amiga. Hoje é mais comum a gente sair atrás do Mercado Livre do que do carteiro. Verdade. Né? Viu a van do Mercado Livre. Não, mas a gente vê uns diários de Holter muito engraçados. Aí vendo Netflix com o irmão. Sério? Assistindo o filme. Nossa, já tivemos vários. São ótimos. Teve algum muito bizarro, assim? Você disse, não acredito que tava fazendo isso. Não, do Netflix foi um... Massa, muito massa. Nossa, tem aquilo agora eu não vou lembrar, mas sempre tem alguma coisa... divertida. Brigando, porque tipo, descrevendo as cenas, sabe? É bem legal. Eu na nefro, você sabe que eu tenho muito cuidado com a pressão, né? Sim, muito importante pra gente. E a gente não tem um mapa como tem nos seres humanos, mas a gente improvisa uns mapas assim, né? E aí, muitas vezes, eu ensino o responsável a fazer a aferição da pressão, daí dou lá uma folhinha para ele aferir e ele anotar para mim. Então, que dia que é, que posição que tava, o que tava acontecendo. Daí vem umas coisas legais também, né? E assim, às vezes vem assim, estava aferindo, estava calma, o motoqueiro buzinou na rua. É o detalhe. Eles dão detalhes. É muito bom. Estava calma, meu marido passou com um prato de comida, levantou para trás da comida. Sabe umas coisas assim? Divertida, né? Então, isso mostra o quanto a veterinária evoluiu, tem recurso, e a gente que ama esses animais, né, absurdamente, a gente precisa. E o quanto os tutores estão envolvidos. Exato. Eles estão, assim, sedentos por informação para saber que estão fazendo certo. Então, a gente ter essa possibilidade de informar para que a pessoa se sinta segura. É tão valioso isso. Exato. E assim, e ainda voltando nessa questão dessa avaliação precoce e do avanço na cardiologia veterinária, né? Assim, na veterinária como geral, mas aqui especificamente falando da cardiologia. Então, por exemplo, as doenças congênitas, né? Hoje, as intervenções, né? Elas estão disponíveis para várias situações, especialmente nas cardiopatias congênitas, algumas adquiridas também. Mas, então, por exemplo, hoje, se um paciente tem uma doença congênita, por exemplo, persistência do ducto arterioso, com recomendação cirúrgica, né? Hoje isso tem possibilidade de ser feito, até com formas minimamente invasivas, né, por cateterismo, que esse paciente pode, claro que cada caso é cada caso, mas ele pode ter uma vida completamente normal, uma expectativa de vida a partir de um diagnóstico correto, numa fase precoce, né, na avaliação da indicação do procedimento ou não, mas temos essas possibilidades hoje. Então, por exemplo, na estenose pulmonar, também hoje tem terapias intervencionistas que possibilitam esse paciente melhorar a qualidade de vida, aumentar a expectativa de vida, né? Então, todo esse avanço aliado a esse diagnóstico, a essa avaliação, é muito importante, né? Pensando no próprio paciente. Marcela, você comentou então das congênitas, né? Falamos dos pequenos, falamos dos grandes, a importância de estar sempre perto de um médico veterinário que auscute, que tem esse conhecimento, que indique o exame. Que não use o esteto só de enfeite do pescoço. Eu posso dar só uma adendo que eu acabei esquecendo de comentar esse ponto. Que só nessa questão de avaliação, então nós comentamos que essa ausculta é importante, especialmente na doença valvar, que vai, né, que geralmente leva a esse sopro em quase 100% das vezes. Mas, por exemplo, nos gatos, né,
trazendo para o cenário dos felinos, não necessariamente a doença cardíaca pode resultar em sopro, né? Como nós comentamos, a principal doença dos gatos são as doenças no músculo. Então, às vezes, eles têm doenças, né, até às vezes num estágio mais grave, mas podem não ter alteração na ausculta, podem não ter sopro, e eles podem não ter sinais clínicos também, né? E a abordagem, esse diagnóstico precoce, dependendo do estágio em que a doença estiver, às vezes a gente pode fazer até, por exemplo, uma terapia profilática por um desfecho ruim, por exemplo, o tromboembolismo, né? Que pode ser muito comum na doença Exato. cardíaca do gato. Exato. Né? Então, às vezes, nessa fase assintomática, se ele já tiver alguns critérios, especialmente no tamanho do átrio, né? Na função do átrio, que são critérios ecocardiográficos, a gente pode determinar ou não a indicação de uma terapia tromboprofilática, né? Que seria para prevenir esse desfecho. E só que muitas vezes eles não têm alterações no exame físico. Então, para os gatos, por exemplo, a avaliação ecocardiográfica ela é fundamental. Tá. Então, por exemplo, desculpa. Não, pode continuar. Nas raças predispostas, né? Então, o Maine Coon, Ragdoll, Persa, Sphinx, a gente tende a recomendar uma avaliação ecocardiográfica, então às vezes a partir dos 3, 4 anos. Mas que nem eu particularmente, eu já tenho essa conversa com o tutor, o mais comum é eles apresentarem a partir dessa idade a doença, mas eles podem apresentar já nos primeiros anos de vida, né? Então, quanto antes Exato, fizer, então se o tutor, né, tiver pra gente explicar essa importância, especialmente nessas raças predispostas, essa avaliação ecocardiográfica, ela é fundamental. E nos gatos, isso que eu ia perguntar. em geral, e né? a galera, né? Os sem raça definida, os vira-latas, mais ou menos, existe um critério, uma indicação? Então, Rebeca, na verdade, a gente tem uma diretriz das cardiomiopatias nos gatos, que é um consenso mundial, né? Eles não especificam uma data, assim, de rastreio, né? Mas eles citam que esses pacientes devem ser avaliados ecocardiograficamente a partir dos 9 anos. Mas a gente... mas a gente tende a adiantar adiantar isso. um pouquinho, Em né? geral, Pelo menos no consultório, Exato. normalmente a partir dos 7, num animal que não é de raça a partir dos predisposta. 6, 7 anos, exato. Porque nas raças não predispostas, né? Porque lá fora eles têm muito biomarcadores, né? Eles têm um acesso ao eco, de certa forma, menor que nós aqui no Brasil. Então, a gente tem um acesso mais fácil ao eco do que, às vezes, ao biomarcador, né? Uhum. Então, né, talvez por isso essa recomendação, né, a partir dos 9 anos. Mas, em geral, a gente acaba 6, recomendando 7 6, 7 anos, exato. Os biomarcadores... Que é essa fase que eles vão mais para os adultos, a fase mais sênior. Os biomarcadores seriam os exames de sangue. Exames de sangue, exato. Marcela, posso partilhar com você minha experiência, que eu acho que é um alerta bem legal para quem está em casa? Todo mundo sabe que eu trato doença do rim, né? E é bastante comum na minha rotina eu pegar gato que veio para atendimento porque está emagrecendo, porque já não tem mais o apetite normal, porque ora e volta e meia tem um vômito, porque tá ficando desidratado, aí faz cocô dia sim, dia não, o rim tá doente. Aí o veterinário, o que ele faz, né? Ele faz o exame de sangue, aí viu creatinina aumentada. Ah, é o rim, né? Aí faz o exame de imagem, o rim tá feião lá. Mas faz o exame de imagem da barriga, né? Então o rim tá feião. E esse gato não estabiliza da doença, a gente não consegue controlar. Esse gato começa a piorar, e piorar, e piorar. E o veterinário não fez a pressão e não lembrou que o rim só funciona se o coração manda sangue para ele. Então, assim, é muito, muito, muito comum eu pegar um paciente renal porque o coração está doente. Gato, especialmente. E aí, quando a gente encontra a doença cardíaca, a gente começa a controlar a doença cardíaca, daí eu consigo controlar o rim. Então, assim, ó, isso é um super alerta para quem tem gato com doença renal em casa, que se o veterinário não pediu o exame do coração ainda, peça você para ele.
Porque rim e coração estão ligados. E se a prevalência é tão alta de doença do coração, a gente sabe que a doença renal também é prevalente e tem outras causas que não só o coração. Mas a gente precisa ter certeza de que o coração não está envolvido para a gente conseguir continuar acompanhando esse rim. E muitas vezes a gente precisa estar em parceria com o cardio, senão não dá certo, né, Marcela? Então, assim, é uma aflição minha quando eu atendo o gato que vem, ele não tá melhorando, porque agora eu já tô desistindo, porque já tô pensando em eutanásia, escuto muito. Vim aqui em você só porque você é a minha última alternativa, porque me falaram que você é boa. Tá, mas e cadê o exame do coração? Nunca fez. Nunca foi pedido. E daí a gente vai pedir, quase cai de costas, porque tá lá o gato doente cardíaco, e é por isso que eu não consigo controlar o rim. Então, assim, tem gatinho que tá com sintoma inespecífico, nunca melhora, nunca melhora. Tem que procurar o coração também. O coração tá aqui, a gente não vai ver com o exame do ultrassom do abdômen, vai ver com o ultrassom do coração, né? Do tórax. Tem que investigar o coração. Fundamental. Sim, né? É o sistema que distribui, Que né? distribui. Tem correlação É com... a bomba que é a distribui bomba, o sangue para todo exato. mundo. Então, e daí eu vou puxar pra você um gancho que eu acho que é muito importante. Porque assim, a Patrícia e a Rebeca ficam falando de doença. Tudo bem, pra mim é legal saber que a minha raça é predisposta, mas eu não tenho um bicho predisposto. Eu tenho vira-lata. Ou eu não quero saber de doença, eu só quero saber se o meu bicho ficar doente. Mas, na verdade, o nosso papel aqui é alertar para que essa doença seja descoberta o mais cedo possível. E aí, se eu fizer questão de não ver, eu não quero descobrir porque se eu ver eu vou sofrer. Quem sofre e como sofre esse bicho que tem uma doença cardíaca não diagnosticada? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, esse diagnóstico precoce, ele pode, né, fazer com que a gente consiga intervir de uma maneira com esse paciente muitas vezes assintomático ainda, mas com o estadiamento já, né, nas indicações terapêuticas e a gente consegue dessa forma muitas vezes retardar o aparecimento desses sinais clínicos e aumentar a expectativa de vida. Sim. E com isso também, claro, qualidade de vida, né? Então, às vezes tentar fechar os olhos para isso, muitas vezes esse paciente vai evoluir para um quadro de falta de ar, né? Que são os sinais clínicos associados, que vão ser perceptíveis pelo tutor, né, também, que é a falta de ar, né, a respiração acelerada, tosse, língua roxa, desmaio. Mas quando eles estão nesse cenário, muitas vezes a doença ela já está numa fase avançada. Então, assim, claro, existe tratamento, né? Não é uma condenação, não é. Então, a gente tem terapias para manter esse paciente, para estabilizar esse paciente, manter esse paciente estável, com qualidade de vida. Claro que num acompanhamento, né, especializado para o resto da vida dele, mas, então assim, esse, né, querer não enxergar, não ir atrás, não investigar, muitas vezes o tutor vai se deparar com o cenário desse paciente já num quadro muito mais avançado, com uma qualidade de vida comprometida. E outra coisa, às vezes o pessoal não investe por conta de grana. Mas ele tá bem, pra que eu vou levar num veterinário, de repente fazer um check-up, ele tá comendo, tá fazendo xixi. Esse eu escuto muito. Tá tudo bem, ele tá comendo, tá, né, fazendo cocô, xixi. Tá fazendo muito xixi. Que é outro problema. Que daí já é um outro problema. Mas, pessoal, às vezes a economia vira numa bomba. Porque além do paciente sofrer, obviamente, aquele cachorro, aquele gato sofrer da doença, né, em estágio avançado, grave, tem a questão do internamento, né? Que é o que aconteceu com essa maltezinha lá, né, do meu primo e da esposa. Então, o que acontece? Deram uma enrolada para levar para o odonto, para isso, para aquilo, às vezes até por conta de rotina mesmo, de correria. Faz parte. E internaram ela com edema pulmonar, que é uma condição grave, né? Então, às vezes, a tua economia, num momento de estabilidade, né, faz com que você tenha um gasto muito maior lá na frente e ainda com o animal correndo um risco, que ele não correria lá atrás no momento do check-up, etc, né? Então é muito importante, né, Marcela, essa consciência. A gente está em 2025 e a gente precisa realmente cada vez mais ter esta consciência. Com certeza. Você comentou dos sinais clínicos que o tutor pode observar. Então, falta de ar, cansaço, às vezes inquietação, não tem posição por conta da falta do ar, né? A tosse.
A tosse é uma coisa que às vezes só aparece a tosse, começa só com a tosse. E fica um tempo só a tosse. Também pode ser sinal de doença cardíaca e não de doença respiratória necessariamente, né? Diretamente. E me fala um pouquinho sobre os sinais dos bebês, dos filhotes. Como que eu posso suspeitar que o filhote tem uma doença cardíaca congênita? Tem algum norte, né? Algum sinal mais... Então, nas doenças congênitas, que são essas doenças, né, essas malformações, elas, na grande maioria delas, elas geralmente cursam com sopro também, né, na grande maioria. Então, e muitas vezes eles podem ser assintomáticos. Então, é muito importante o veterinário lá na vacinação, né, nos primeiros exames, né, nas primeiras visitas desse cão, desse gato no veterinário, fazer uma auscultação, né, cuidadosa. Por quê? Porque às vezes eles podem não ter sinais clínicos e em várias situações a gente muitas vezes consegue intervir. Tanto, né, no tratamento, às vezes, né, medicamentoso e em alguns casos, em vários casos, na verdade, com opções hoje de intervenção cirúrgica. Então, por exemplo, a persistência do ducto arterioso, que a gente comentou, quando tem a recomendação da cirurgia, esses pacientes podem viver uma vida completamente normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, isso é muito importante, isso é porque às vezes a doença não é diagnosticada, esse paciente evolui para um quadro grave, de muitas vezes insuficiência cardíaca. Quando vem, já vem com a falta de ar, edema pulmonar. Tromboembolismo. Exato. Ou às vezes ele pode até evoluir para uma fase da doença que a gente chama de quando reverte o fluxo, que é quando a pressão pulmonar sobe demais e aí não tem mais recomendação cirúrgica. Operar, né? Então, e aí acaba que piora também o prognóstico, né? Então, por isso que olha a importância dessa detecção lá no começo, né? E aí, agora a gente vai, então, reforçar o nosso papel de professora. Lá de semiologia, com os alunos que eu falo. Gente, o paciente que vem para vacina, e a gente vai ter um evento agora, né? Que a gente vai conversar sobre isso, né, Paty? Que a gente vai participar, vai mediar. A importância do veterinário numa... simples vacina, que é tão banalizado, mais uma vacina. Mas, na verdade, aquele momento da vacina, ele é muito rico. Muito rico. Porque é a oportunidade que você tem de examinar esse filhote, você tem a oportunidade de falar sobre prevenção de doenças infecciosas ao longo da vida daquele indivíduo. Orientar o cliente. Orientar sobre escovação. A importância... Gente, é tanta informação que permeia uma consulta de vacina que muitos veterinários, infelizmente, não fazem, né, Marcela? Inclusive salvar uma vida. Exato. Fazer um diagnóstico precoce de doença cardíaca. Com certeza. Não, e algumas pessoas também, né, acham que a vacina é um ato tão simples que vai fazer no balcão do aviário. Sem falar em qualidade de vacina, porque não é sobre isso que a gente está falando. Mas é uma oportunidade de fazer uma avaliação médica. Com certeza. Então, a gente não pode menosprezar o valor do exame físico nesse momento, especialmente para as doenças cardíacas. Com certeza, exatamente. Marcela, então a gente falou de doença, de prevenção de doenças... De diagnóstico precoce de doenças adquiridas cardíacas, mas tem doença cardíaca que é prevenível. Tem, né? Tem. E que também o veterinário precisa orientar essa família. Sim. Conta pra nós qual é. Bom, temos a dirofilariose, né? Que ela é conhecida popularmente como a doença do verme do coração. Sim. Mas, na verdade, é um verme pulmonar, né? Que pode afetar também o coração. Afeta principalmente pulmão e coração. Então, a dirofilariose é uma doença adquirida pela picada de um mosquito, né? Então, esse mosquito está infectado, ele vai picar e injetar uma microlarvinha embaixo da pele do cão. Que vai, né, que caminha pelos vasos sanguíneos e, né, chega até o pulmão e o coração. E pode dar uma série de problemas. Então, a gente consegue prevenir a dirofilariose e é o melhor caminho, na verdade. Porque pensando no tratamento, tem tratamento a doença, né? Mas o tratamento, quando dá tudo certo, demora pelo menos 1 ano. Meu Deus. Então, nesse meio do caminho podemos ter muitos problemas. Podemos ter problemas. Então, pode demorar mais que 1 ano, na verdade. Mas, dando tudo certo, então, assim, a melhor forma realmente é prevenir. E como que previne, Marcela? A prevenção, então, assim, a gente tem regiões no Brasil que são endêmicas para a doença, né? Que tem, especialmente região litorânea.
Então, hoje a gente vê, né, casos em diversos lugares, mas especialmente nas regiões litorâneas, que é um ambiente com clima, né, e umidade que são favoráveis ao vetor, né, e também esse clima e a umidade, eles favorecem também uma mutação do parasito no vetor. Então, além de ajudar no ciclo do vetor, ele também favorece nesse ciclo do parasito. E faz com que essas regiões tenham uma incidência maior. Então, a gente consegue prevenir. Existem vários métodos de prevenção, na verdade. Existem prevenções mensais que podem ser feitas e prevenções anuais, né? Aí, a depender de cada caso, o médico veterinário vai, né, orientar o melhor método preventivo para o seu pet. Quem vai dar aquela escapadinha para a praia no feriado, previne com a medicação mensal. Exato. Quem vive na área litorânea, nem se fale. Mais importante ainda e muito mais confortável fazer proteção anual. Então, prevenir é melhor caminho, sem a menor dúvida. Certeza. E posso contar uma coisa que até hoje me choca muito, e eu gosto de falar para as pessoas ficarem bem ligadas nisso. A gente fala verme do coração, eu não sei se as pessoas conseguem ter dimensão do que é isso. Quando a gente fala verme do coração, gente, é uma lombriga desse tamanho. É uma lombriga enorme. E às vezes mais que uma, muitas vezes mais. Então, tem uma famíliazinha ali. Parece uma minhoca, ela é gigante, branquinha, e fica ali aquele tufo de verme. Imagina aquele tufo de verme mexendo no coração. No coração e nos vasos que saem do coração, né? Eles são parasitas, então eles fazem essa migração. Vão pro coração, pulmão e na circulação pulmonar e coração. E digo mais, Patrícia, em alguns casos extremos, né, com alteração circulatória, enfim, às vezes eles precisam ser removidos cirurgicamente. Sim, porque é um corpo estranho ali. Enorme, onde deveria estar passando sangue, pessoal. Sangue saindo do coração, indo pro pulmão, tem um monte de verme ali, que é essas lombrigonas que a Patrícia falou, obstruindo, obliterando o fluxo de sangue. E eu sempre me preocupei com isso. Porque se durante o tratamento esse bicho morre, ele vai para onde? Porque vai formar êmbolos, né? Por isso que você disse que existem complicações. Quando dá tudo certo, demora um ano. Imagine que pepino que é tirar de dentro dos vasos sanguíneos do pulmão, do coração, lombrigas enormes. Deve ser muito difícil o tratamento. No Brasil a gente tem algumas diferenças, né, relacionadas à terapia fora, então a gente não tem né, indicação para usar no Brasil a medicação que mata o verme adulto, que é o adulticida, que a gente fala, mas a gente faz uma morte considerada lenta, né, desses parasitas. Então o tratamento ele é todo voltado com isso, né? Uma associação de medicações para matar lentamente esses vermes. Imagino que seja mais pode seguro, dar uma né? série de complicações, Sim. né? Então, realmente, o melhor é a prevenção, com Nossa, certeza. E a gente falou muito de prevenção aqui nos filhotes que vão ser examinados, na realização, né, da avaliação cardíaca, nos animais pequenos, nos Dobermans, nos Boxers, nos animais de grande porte de forma geral, né? Ou seja, pessoal, bastante responsabilidade, né, ter um pet. Olha quanta coisa de... e os vira-latas. Aí eles estão junto, né? O vira-latinha pequeno, até 20 quilos, como a doutora Marcela falou, que é 20 quilos, né? Geralmente 15, 20 quilos. São eles, os vira-latas. Essa história de que vira-lata não tem doença é mentira. Eles podem ter todas as doenças, de todas as raças. Vai saber o combinho de gene que veio, Vai saber qual né? que é a misturinha que tem ali. Então, mesmo raciocínio, tá? Então, não achem que você aí que tem um vira-latão, que você tá imune, livre do seu pet ter problemas. Não, né? Se for um vira-latão grande, pode ter também a cardiomiopatia dilatada, né? Então, mesma ideia. Marcela, se você pudesse fechar o episódio com uma dica de ouro, ou duas, quantas você quiser. Mas assim, as principais, o que você diria para quem está em casa? Pensando na saúde do coração do seu pet, não esqueça disso. Eu acho que assim, é fundamental
ter um acompanhamento veterinário, né, regular, que possa te orientar né, nas condutas, né, em que momento o cardiologista entra na jogada, confiar nos profissionais que estão junto com você. Também, meu pet teve o diagnóstico de uma doença cardíaca, por exemplo. Não é o fim, né? Claro que as doenças, elas têm diferentes prognósticos, isso, né, você vai ser bem orientado quanto a isso, mas não é o fim, né? Eu falo, não é uma condenação. Sim. Hoje a gente tem terapias que permitem esse paciente viver com qualidade de vida, mas sem sombra de dúvidas, essa detecção precoce, né, e a intervenção nos momentos recomendados, né, quando a gente consegue fazer isso de maneira mais precoce, a gente pode colaborar nessa evolução da doença, né, em alguns cenários. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, seguir essas orientações, principalmente. E, claro, tirando... tem um pet que já trata... É fazer tudo como é recomendado, né? Medicar, monitorar, estar atento aos sinais também, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Perfeito. Que honra para nós, né, doutora Nossa, uma Patrícia? delícia. E a gente falou para você que ia passar bem rapidinho. É um bate-papo muito gostoso. Muito Todo mundo que gostoso. senta aqui, Marcela, ama esse momento, porque realmente... Gostoso. Espero que seja tão gostoso para vocês nos escutarem, como não com essa voz, obviamente, como é gostoso para nós, né? Não, um prazer enorme. Agradeço muito a oportunidade. Marcela, e quem gostou de você, da tua fala, do teu jeitinho, quiser marcar uma consulta, uma avaliação com você, como é que faz? Eu atendo em Curitiba, né? Eu atendo na Animal Core, que é uma empresa que a gente atende, né, presta serviço para vários locais, e também no Hospital Clinivete, né, no serviço da Cardio Sarraf. A gente sempre deixa no primeiro comentário, no vídeo do YouTube, os telefones, o @ para as pessoas poderem te encontrar. Então, a gente vai deixar fixadinho. Perfeito, obrigada. E se você aí gostou desse episódio, tem dúvida, né, sobre esse tema que nós conversamos aqui, pode mandar um direct para nós, que se eu e Patrícia Patrícia e eu não soubermos responder, nós vamos pedir ajuda para a doutora Marcela, né, e entregar aí uma resposta para você. É verdade. Marcela, muito obrigada por estar aqui conosco, por dividir o teu tempo, por dividir teu conhecimento, por vir desfilar aqui com tanta informação gostosa e fácil de entender. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Marcela. Uma honra enorme estar aqui. Prazer. Obrigada, viu? E nós estamos aqui por quê, doutora Patrícia? Não, a gente tem que agradecer a MSD, Lógico, inclusive na proteção, a prevenção de doenças infecciosas. Exatamente. Inclusive repelindo mosquitos e moscas e outros flebotomínios que transmitem outras doenças ainda. Exatamente. Que não só a dirofilariose. Exatamente. A MSD, pessoal, tem uma gama de produtos antiparasitários contra pulgas, carrapatos, mosquitos, né? E além disso, vacinas de altíssima qualidade para que seu pet não padeça de doenças que podem sim ser prevenidas. Porque a gente quer, no fundo, que eles vivam mais e vivam melhor. Agora sim, Rê. Exato. Por que o Pet Doc existe? Porque bicho é bicho. Gente é gente. E bicho e gente é... Família. Família.